Vamos lá. Um assunto que me atravessa bastante, Sim. porque quando eu tinha 200 quilos, Sim. sexualmente eu era praticamente inativo, né? Exato. Tá. Por que um homem de 200 quilos tem essa dificuldade, né? É muito importante você trazer esse tema aqui para a gente poder abordar, né? Porque a obesidade, ela é uma doença multifatorial, né? Sim. E ela tem uma abrangência em diversos aspectos da saúde do homem ali, né? Então, assim, não se pode pensar na obesidade somente na questão da possibilidade de infarto ou de diabetes, né? E quando a gente vem para o campo da urologia, a gente vê que a obesidade, de fato, ela vai interferir ali em 3 linhas ali da sexualidade masculina. Uma é a diminuição do nível de circulação ali de testosterona, que a gente chama de hipogonadismo. Então, é uma diminuição do nível sanguíneo mesmo de testosterona. E isso tem um impacto muito grande nas questões associadas, principalmente aí à função da testosterona. Então, esse paciente com obesidade vai ter diminuição da qualidade da libido, da vontade em ter relação sexual, fadiga, pode estar associado à depressão. Isso com um somatório, claro, que diversos fatores também da testosterona. Então, você não tem como olhar para um homem obeso e não pensar que ele precisa ter uma avaliação dos níveis séricos dele, dos níveis sanguíneos de testosterona. Essa é uma das linhas. A segunda linha, alteração da qualidade da ereção, da potência sexual, disfunção erétil. Tá? Por diversos fatores relacionados à testosterona e relacionados também a processos de inflamação dos próprios corpos cavernosos do pênis. E terceiro, pode também levar uma influência na qualidade do sêmen e infertilidade. Muito obrigado, Fabiano, pelo convite, né? Para mim é uma honra a gente ter uma relação aí de mais tempo, né? Uma relação de profissional para paciente, mas muito mais do que isso, né? Eu tenho um carinho enorme aí pro seu pai e pro sua mãe. Meu nome é Gessé Oliveira, né? Eu sou urologista, já tenho aí mais de 10 anos no mercado, trabalho aqui em Salvador, né? Especialista em cirurgia minimamente invasiva, em cirurgia robótica, e sou um fã quando a gente conversa sobre a necessidade da importância de um terapeuta no auxílio desse homem que, de maneira cultural, já não busca uma avaliação, né? De rotina ou um acompanhamento de rotina ali com terapeuta, com psicólogo. Você sabe o que é o contrasfluxo? Não. Contrasfluxo não é nem fluxo, Sim. nem contrafluxo e nem caminho do meio. Sim. É a nossa autenticidade. Muitas vezes a gente quer se colocar numa caixinha. Certo. Ah, porque o certo é fazer isso. Tô no fluxo. Perfeito. Ah, eu não quero fazer isso, eu quero ir no contrafluxo. Perfeito. Ah, não, quero o caminho do meio. É um outro fluxo. O contrafluxo é o seu caminho. É o seu caminho. O caminho que para você vai ser melhor. E para você descobrir isso, você só descobre se autoconhecendo. Perfeito. Porque lá na sua clínica, muitas vezes já deve chegar pessoas já com diagnóstico, né? Ah, Sim. eu tenho isso. Perfeito. E aí você vai investigar e vai sugerir para ele alguns caminhos, que eu imagino o caminho seja qual for aí o tratamento. Eu imagino que você deve sugerir alguns caminhos. Pronto. Muitas vezes a pessoa não sabe qual é o melhor caminho para ela, porque ela não se conhece. E a gente fica refém do profissional. Sim. Estou falando de você, estou falando de qualquer profissional, para dizer, o melhor caminho é esse. Exato. E aí você, muitas vezes, vai por um caminho que não é melhor para você. Contrafluxo? Sim. Mais ou menos aí por essa explicação que eu dei. Quando a gente está na fase crescente da obesidade, né? Sim. Sobrepeso, está ganhando, está aumentando, as pessoas não olham muito isso como um problema, né? Isso. Como é que você vê a questão das pessoas que estão em fase crescente na obesidade, associado isso à medicação, trazendo como exemplo o Tadala. Excepcional essa sua colocação, porque assim, nós urologistas, né, eu tenho visto cada vez mais pacientes jovens sem necessidade do uso de medicamento para melhorar a performance, né, na relação sexual ali, utilizando de maneira indiscriminada, né? E quando você traz essa possibilidade do homem que está naquela fase avançando ali no ganho de peso, passando ali, né, para a fase de obesidade, de fato ele começa a ter uma diminuição da qualidade da ereção, por diversos motivos, né? Por baixa procura mesmo, por redução da libido, por diversos outros fatores, por cansaço físico,
né? Se você olhar quando você tinha 200 quilos, olha a sua disposição para você fazer as suas atividades, né? Então, ele busca, como você falou, o tapar o buraco. Então, ele usa o medicamento, tem um desempenho melhor ali, momentâneo, na qualidade da ereção, mas ele começa a criar uma dependência psicológica do uso daquele medicamento. A dependência é psicológica? Sim. Não é da substância? Não é da substância, porque o que que acontece? Ele começa a usar, ele é o super-homem, melhora a performance. No dia que ele tem uma oportunidade que não está com o Tadala no bolso, a primeira coisa que vem é a ansiedade. Caramba, será que eu vou conseguir ser a mesma coisa? E aí começa a bola de neve. Isso é muito grave. Mas deixa eu ver se eu entendi. O Tadala, ele não gera dependência... É o que a gente chama de... química? É orgânica, né? Como se você precisasse de doses cada vez maiores para poder ter o mesmo efeito. Sim. É isso? É isso. Não. O que você tem, no caso do paciente que tem disfunção erétil, não é isso. É a disfunção erétil dele que progride e deixa de ser responsivo ao uso do medicamento. É diferente, por exemplo, de alguns medicamentos como indutores do sono, que Sim. você pode, à medida em que você vai necessitando de doses cada vez maiores, né? Para você ter aquela resposta, né? No caso da Tadalafila, claro que se você usa uma dose maior, você tem uma resposta maior, mas chega um momento que o grau de disfunção erétil ele é tão mais elevado que você não responde mais aos medicamentos orais. No Independente da pessoa estar obesa ou qualquer coisa. Independente. E a obesidade ele é um fator adicional, né, que piora, né, esse quadro. Então, não tem como você hoje olhar para um homem que esteja nesta situação sem você cuidar da questão sexual. Porque imagine o impacto psicológico disso, né? Ele já sofre com tanta coisa e não poder ter o prazer na hora da relação sexual, não poder ter uma ereção de forma satisfatória. Então, assim, a gente não pode nunca deixar de pensar nisso. Atendo pacientes que vêm, casais inférteis, que estão tentando ter filhos aí 1, 2, 3 anos e, na maioria das vezes, quando o homem é obeso e não tem nenhuma causa feminina associada, é a obesidade. À medida que ele perde peso, ele faz com que haja uma alteração hormonal que começa a cair em cima no cérebro para que ele volte a produzir testosterona. Porque quanto maior o tecido gorduroso, maior é a influência na diminuição da produção de testosterona. Quanto menor é a testosterona, maior é o ganho de massa gorda, de adipócito. Okay. Então é um ciclo vicioso. Isso parece ser muito fácil você falando. Sim. Mas o processo deve ser longo. Muito longo. E aí a importância de um tratamento de saúde mental durante esse processo. Perfeito. Porque a pessoa pode desistir no meio do caminho. Sim. E muitos desistem. Por não ter esse acompanhamento. Por não ter o acompanhamento, né? E porque muitas vezes quer uma resposta mais imediata. E aí recorre ao uso do medicamento. Ao uso do medicamento, exatamente. Porque o medicamento é um tapa-buraco, né? É aquela coisa, você tem uma dor de cabeça. Todos os dias você sente dor de cabeça. Você pode investigar qual é a origem da dor de cabeça e tratar a causa lá. Ou então você vai usar uma dipirona todos os dias. Você entende? E você está só maquiando ali. Exatamente. Maquiando. E o problema é a famosa bola de neve, né? Vai descendo ali. O que é que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui e que está passando talvez por essa situação? Primeiro que assim, respeitar quem está passando por esse processo, não é fácil, né? A gente ouve aí que perder peso é fácil, fecha a boca, faz atividade física, e não é, né? Muitos conseguem, de fato, com a dieta, com a atividade física, conseguem perder peso, outros precisam de medicamentos, outros precisam de outros tratamentos. Então, assim, primeiro é respeitar quem está passando por isso. E quem está passando por isso, ele não está passando apenas pelo ganho de peso. Ele está passando por uma série de coisas, aumentando o risco cardiovascular dele, o risco de ele ter um infarto, de ele ter diabetes, de ele ter um AVC, e está atrapalhando uma das vias de satisfação do homem, que é a via sexual, que é a via do prazer, né? Então, assim, primeiro é respeitar, e segundo é que se você que está aí passando por isso, não deixe de procurar um urologista para poder fazer a sua avaliação. Alguém que olhe com cuidado para isso. E o urologista, ele pode, inclusive,
se você tiver a necessidade, lhe ajudar nessa perda de peso. Uhum. Porque tem pacientes, por exemplo, que têm indicação de reposição de testosterona. E aí os estudos dizem em uma perda de até 15 quilos com terapia, somente com terapia de reposição de testosterona e mudança de hábitos de vida. Então, acho que primeiro é respeito e segundo existe também um urologista como um profissional ali que pode ajudar, entende? Associado isso ao cuidado do autoconhecimento, né? Muito, muito. Eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir fazer com que os meus pacientes busquem terapia. E olha que a maioria deles por questão sexual mesmo. E aí, aqueles que conseguem ir, você vê a virada de chave. Sim. Entende? Você vê a virada de chave. Porque às vezes, Fabiano, e você é especialista nisso, a disfunção erétil, né, saindo aqui um pouco da obesidade, tá no relacionamento, porque é um relacionamento que já está falido, e simplesmente ele não tem mais interesse. Entende? Mas se esboçou na disfunção erétil. A gente investigou tudo. Não tem nada de hormônio, ele não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem obesidade, não é tabagista, que são fatores de risco ali para disfunção erétil, mas a gente atribuiu como uma causa psicogênica e ele precisa desse suporte. Entende? E muitas vezes a causa está no relacionamento. Um exemplo. Estão né? as emoções lá, né? Exatamente. Você curtiria esse vídeo aqui que a gente está fazendo? Rapaz, curtiria, viu, velho? Esses dois caras mandaram bem aí, viu? Pra você que está nos assistindo aí, se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, deixa aí um like, mesmo que seja em figurinha. Quem quiser te encontrar, como é que faz? Instagram, né? Vou deixar na descrição. Pronto, maravilha. Por lá tem meu contato de minha secretária. Bacana. Sou eu mesmo que mexo no meu Instagram, então vai falar diretamente comigo. E no mais, ele agradecer aí a oportunidade. Eu acho que a gente levar, né, de uma maneira tranquila, assim, a informação, né, para quem está nos assistindo aí, isso é importante. Porque assim, se a gente conseguir acender a lâmpadazinha em uma pessoa só, já valeu a pena. Já tirou ele do fluxo, ou do contrafluxo. Ou do contrafluxo, e já saí daqui ainda com um conceito aprendido. Se ele entrou no contrafluxo, se ele acendeu uma luzinha e disse, opa, preciso sair aqui dessa caixinha onde eu tô, já valeu a pena esse episódio. Perfeito.